Graça e paz, querida igreja. É com alegria nos nossos corações que nesse domingo podemos louvar ao Senhor. A palavra de Deus nos diz no Salmo 104, verso 31, a glória do Senhor seja para sempre, exalte o Senhor por suas obras. Grandes obras tem feito o Senhor nas nossas vidas, por isso estamos alegres. E a maior delas, a salvação em Cristo Jesus. Louvemos ao Senhor, adoremos ao nosso Deus. Oremos nesse instante. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença em nossas vidas. Graças te damos, Senhor, porque tu és Deus poderoso, Deus que perdoa a nossa iniquidade, e assim, ó Pai, pela salvação em Cristo Jesus, temos oportunidade, ó Deus, de te exaltar o nome. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, ser com a tua igreja neste momento coletivo, de modo que possamos esperar e respirar as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Nós assim te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Louvemos a Deus, adorando com o fundo dos nossos corações, como a igreja em adoração, cantando o hino 3 dos nossos hinários. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Teu santo livro, ó grande Deus, tomamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados, na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, venha aclarar as tuas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Ser pecador é característica humana. Ser pecador é algo que entristece o coração de Deus. Por isso precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor. Sejamos conduzidos numa leitura bíblica pelo nosso irmão presbítero Ronaldo em 1 João, capítulo 1, de 5 a 10. Leitura bíblica, 1 João 1, de 5 a 10. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido é a voz, anunciamos, e esta que Deus é a luz e não há nele treva nenhuma.
Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém. Precisando do Senhor, clamemos no fundo dos nossos corações da necessidade que temos de Deus, cantando o hino 68 dos nossos cenários. Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de ti. A luz que me guia no escuro caminho fulgura de cima do sol criador. Contudo não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descrevi. Contudo é possível que dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, não valem a bênção do reino divino, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Amém. Oremos. Soberano Deus e Pai amado, te agradecemos, ó Pai, por mais uma vez na tua presença, ó Deus. Te suplicamos, ó Deus, as tuas misericórdias, ó Pai, em nossas vidas, ó Deus, pedindo perdão, ó Pai, pelos nossos pecados, ó Deus. Peço também para Deus, todos os irmãos que aqui congregam, ó Deus, te suplicando, ó Deus, a tua graça, ó Deus, o teu amor, ó Deus, a cada um, ó Deus, dos teus filhos, ó Deus, que aqui congrega nesse tempo. Louvemos ao Senhor com alegria. Neste domingo teremos a participação das nossas crianças no momento de louvor.
Vamos ler o Salmo 134, 1 e 2. Bendizei ao Senhor, vós todos os servos do Senhor, que assistes na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Louvando ao Senhor. Três, quatro.
Querido Deus, é muito bom poder te louvar. Recebe, Senhor, o nosso louvor que é de coração. Em nome de Jesus, amém. Oremos ao Senhor pela mensagem. Querido Deus, nós te suplicamos ao Senhor que a Tua palavra seja luz nos nossos corações. Ilumina, Senhor, como campo fértil a nossa vida, para entender as sagradas letras, Senhor, agora expostas pelo pastor. E que ele não fale dele mesmo, mas sim seja um instrumento nas Tuas mãos. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. E o nosso tema, Jesus, o Salvador e o Juiz. Jesus, o Salvador e o Juiz. O texto sagrado, então, nos diz assim, versos 24 ao 31. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda a parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Pai Santo, nós queremos suplicar agora o agir do Teu Espírito Santo, ó Deus, em nossas vidas, para que aprendamos, ó Deus, de Ti, das Sagradas Escrituras, e apliquemos, ó Deus, essas verdades às nossas próprias vidas. Ajuda-nos assim, suplicamos em nome de Jesus. Amém. Primeira divisão que eu quero fazer está nos versos 24 e 25. Apenas esses dois versículos. E um tema que podemos assim, um subtema que podemos assim então definir: o Senhor autossuficiente. Deus não pode ser definido, mas pode ser compreendido segundo a sua revelação a nós, como Deus onisciente, onipresente, onipotente. Os versos 24 e 25 nos indicam um pouco disto. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Paulo está no Areópago, um lugar público de Atenas, em que os homens não se ocupavam de outra coisa que não falar e ouvir acerca das novidades. Um lugar de fofoca. Um lugar de fofoca. Quem frequentava os homens?
Mulher pouco saía de casa, dentro do contexto cultural, até mesmo a escola. A escola vem do mundo grego, e a escola era frequentada apenas por homens livres e ricos. E definia-se na escola como deveria ser a vida na cidade. Então ali se discutia política. É a origem da escola na Grécia, frequentada por homens, assim como o Areópago. E ali estava Paulo aguardando seus companheiros de viagem, quando percebeu uma cidade marcada por uma religiosidade intensa. Deuses, muitos deuses. Então, para a moçadinha que gosta aí daquele tênis que tem ele pensa que é um certo, né? A minha professora, quando corrige a prova, faz Nike para todo lado. Eu fico todo feliz, né? O que é aquela... Quem me dá a dica do que é aquele... O que é aquilo? É uma asinha? É uma asinha? É uma asa do quê? De uma deusa. De uma deusa. E deusa Nike. Mas a gente tem que falar Nike, né? Americano, né? Domina culturalmente o humano. A Nike virou Nike. Mas acharam uma estatuetazinha, vestígios da estatueta quebrada, faltando um pedaço da asa. E é uma relíquia. Está lá no Museu do Louvre, em algum lugar importante da Europa. Só pesquisar, vocês que são do Google, Deus é Nike, onde é que está o restinho dela? Vai mostrar onde é que ela está guardadinha lá. Aí, pegaram lá, o criador da marca, completou a asinha que está quebrada ali, né? Em princípio de mármore, ou uma pedra assim. Está lá o símbolo, que representa muito bem a intensa religiosidade daquele povo grego. E cada qual com aquela ideia de que eu não posso ofender uma divindade, porque se ela ficar com raiva de mim, eu serei punido. Então, a preocupação de se honrar todos os deuses: Deus do vento, Deus do sol, Deus da terra, Deus das águas, tem Deus para tudo, Deus das ervas que curam, Deus das ervas que envenenam, para tudo tem um Deus, até para hortelã. Pode pesquisar que tem um Deus lá, numa relação lá entre deuses e humanos, que fez surgir a hortelã. A hortelã é fruto de uma coisa assim. Pois bem, Paulo está num mundo intensamente religioso, inclusive tem uma imagem lá que está lá, ao Deus desconhecido, que numa versão cristianizada do catolicismo seria o dia de todos os santos, porque vai que eu esqueci de algum santo e ele se revolte contra a nossa pátria, então vai ter um dia aqui que é para todos os santos. Assim, se tiver algum desconhecido, ele vai ficar feliz de estar sendo homenageado aqui no Bacião das Almas, né? Pois bem, então voltemos ao texto. Deus, que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Paulo está chamando então a atenção de todos aqueles atenienses para uma divindade única, que vai daqui para diante se distanciar daquela ideia de um politeísmo, de muitos deuses, nos quais os atenienses criam. E Paulo está já pontuando este Deus como Senhor autossuficiente, sua onisciência, sua onipresença, sua onipotência. Deus não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Ponto 2, os versos 26 ao 28. Veja aqui então a ideia, a doutrina da criação divina, muitíssimo negada, embora não totalmente, pela ciência moderna. Ciência sem Deus, o ateísmo científico. E o apóstolo Paulo diz o que então?
dentro desses dois versículos, 26 e 28, ao 28, os 3 versículos, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se, porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Versos 26 ao 28, a doutrina da criação. Explícita, Deus criou o homem, a raça humana criada por Deus, cuja habitação é a terra. Os limites de sua habitação, que vontade de habitar Marte. Vamos fazer uma caravana para Marte, nós vamos habitar Marte. Bom, isso é só para rico, tá, gente? Porque se um dia isso acontecer, tu e eu e tu fica. É que nem a ficção lá do Eliseu, né? O Elísio, né? O planeta lá distante da Terra, em que as pessoas migravam da Terra para Elísio, né? Onde tudo era moderno. A menina com câncer é curada num facho de luz e assim por diante. Ficção. Os limites do homem é essa casa aqui chamada Terra. Para buscarem a Deus. Para buscarem a Deus. O homem, diferentemente de todos os outros animais, ele olha para os céus. Já parou para olhar algum cachorro, se ele para assim, fica assim, olhando as estrelas? Ou qualquer outro animal, parado olhando as estrelas, contemplando os planetas. Mas o homem faz isto. Existem os astrônomos que fazem como profissão, matemáticos e outros pesquisadores mais, mas somente o homem pode olhar para o alto e pensar na imensidão. Mas não é nesse sentido de curiosidade que o texto está apontando, mas no sentido de buscar a Deus, no sentido de ter comunhão com Deus. Novamente aqui uma expressão popular, como ele próprio diz no verso 26, aliás no verso 28, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Dele quem? De Deus. O Deus Criador da terra com tudo que nela há, e especialmente o homem, a quem ele fez segundo a sua imagem e semelhança. Não que Deus tenha a imagem no aspecto físico de um homem. Deus é espírito, espírito não tem corpo. Às vezes as pessoas têm grande dificuldade, por quê? Porque sempre o homem quis dar uma forma a Deus. Até um dia desses, nós tínhamos em nossa Bíblia Sagrada uma sarça com o símbolo de um pombo descendo. Até que alguém disse, Deus não pode ser representado por figura alguma. Aí tiraram o pombo do meio da sarça que havia. Ficou só umas marquinhas brancas como simbolizando o fogo. Mas não um pombo ou qualquer outra forma que queiramos dar a Deus, seja a forma de pombo, seja a forma do que for. Deus não pode ser representado por figura. Curiosamente, Jesus Cristo veio, viveu entre nós por 33 anos e temos imagens de vários homens da antiguidade, mas de Cristo Jesus não há uma imagem que seja fiel a Ele. Todas as imagens que se pintam por aí são mentirosas, são falsas. Todas, sem exceção, todas são falsas e mentirosas, produto da criação da mente humana, especialmente
aquelas que têm um Jesus com figura europeia, de olhos azuis, de tez branca, etc. Todas as figuras são mentirosas. Entretanto, no mundo em que vivemos, em que afirma que Deus não existe e que o homem veio a existir a partir de amebas, de explosões de Big Bang e tantas outras afirmações que não cabe aqui discutir, mas nós estamos afirmando e reafirmando que nós cremos no ato criador de Deus. No ato criador de Deus. E os atenienses agora têm os seus ouvidos aguçados, porque o Areópago é lugar de se dizer e de se ouvir novidades. E eles estão ouvindo algo diferente, que está destoando de tudo aquilo do que até então eles estavam acostumados. E Paulo então aprofunda a sua mensagem, versos 29 ao 30, até onde iremos. E nessa terceira sessão, podemos afirmar, a mensagem da salvação traz a necessidade de arrependimento. Ali, na Grécia, a idolatria, mas o arrependimento abrange toda a expressão pecaminosa que o homem comete em sua vida todos os dias. Paulo anuncia a salvação e os juízos subordinados ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Tanto salvação quanto o juízo, condenação, um e outro, sob a pessoa de Jesus Cristo. Os versos 29 ao 30, podemos entender melhor. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Por que ele está dizendo isso? Porque tem esculturas de deuses de todas as formas e de todos os materiais possíveis. E Paulo está chamando estes homens ao entendimento de que Deus é Espírito, não pode ser representado pela imaginação do homem. 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Se arrependam. A soteriologia, também chamada doutrina da salvação, irá nos ensinar por que o homem precisa de um Salvador e por que Jesus Cristo é o Salvador. A notificação. Você já recebeu uma notificação? Não tem teor mais ruim que uma notificação. Você recebe assim aquilo, você fala, meu Deus, tem que... Na hora você começa a lembrar os advogados que você conhece. Ei, Gabriel. Na hora, você bate assim o olho, viu uma notificação, meu Deus. Começa assim, vossa, como é que é? Vossa senhoria, esses termos assim, está convocado, está sendo notificado, vem comparecer no fórum tal, você fica assim, olhando uns termos assim, o que é isso? O que ele está falando? Eu sou réu, eu sou vítima, o que eu sou nessa carta aqui? Você fica assim, muito sem saber o que fazer. Jesus Cristo é o juiz, ele conhece todos esses termos, dos quais nós não sabemos muitos, daquilo que diz respeito ao nosso estado diante de Deus. Diante de Deus. Deus notifica. E a notificação é esta: que todos em toda parte se arrependam. Não é à toa que nós temos uma igreja tão enfraquecida
neste século 20 e século 21, nestes séculos 20 e 21. Porque o tema arrependimento foi jogado praticamente para longe da igreja. O crente de pecador se tornou vítima. Então ele adere à igreja não como quem se arrependeu, mas como quem foi vítima de Satanás, vítima do espírito do consumismo, vítima do espírito da prostituição, vítima do espírito da cocaína, porque tudo tem um espírito, mas nunca é ele, é o espírito. Então não há arrependimento. A igreja incha, cresce, enorme. Eu estou falando de igreja no sentido genérico, tá, gente? De pessoas que sequer, jamais entenderam, jamais passaram e jamais foram instruídas, pior é isso, acerca da necessidade de arrependimento. Fala em arrependimento, o que é isso? Eu sou tão bonzinho, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu vendi minha casa e ajudei nesta obra aqui, mas não tem arrependimento. E a palavra aqui, central, antes de ir para junto do juiz ou do salvador, está ali o termo arrependimento. Esta é a grande novidade que Paulo traz para os atenienses, que Deus notifica. Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas agora notifica. Então não pode dizer, eu não sabia, porque Deus está notificando por meio do apóstolo Paulo, dos seus companheiros, da igreja semeada e da igreja que frutificou daquele trabalho, da qual nós fazemos parte e precisamos continuar a notificar de que todo homem em toda parte se arrependam. Esta é a notificação de Deus que vigora, que é vigente, porque o homem é pecador. E este homem sem Deus está morto. Por que no mundo não há paz? Porque o homem continua o mesmo pecador. A maldade, a perversidade, a impiedade. Porém, temos sim da parte de Deus esta mensagem que o liberta do pecado, da perversidade, da maldade, e Deus troca este coração assim deteriorado e lhe dá uma nova mentalidade em Cristo, para o amor, para o perdão, para a justiça, para a graça, para a paz, para a comunhão e não a inimizade. Por isso então Paulo traz esta mensagem com veemência. Verso 31, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Novamente este tema. O mundo não vai acabar, o mundo acaba para quem morreu. Não, o mundo um dia terá o seu fim, não porque o homem se autodestruiu, mas porque Deus determinou um dia. E aqui temos a notificação, dentro dos termos da notificação, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão. Veja que não há aqui o nome ainda. Por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Não mencionou o nome, mas isto com certeza despertou em muitos, não em todos, mas em muitos, o seu coração, a necessidade de arrependimento. Não faz parte do nosso texto, mas eu vou concluir com os versos 32 a 34. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. 34. Houve, porém,
alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais, não sei quantos, nem vocês. Outros mais. A palavra não ficou sem fruto. Nem o nome de Jesus fora anunciado ainda, mas eles creram. Com certeza, se você estivesse lá, e eu, e fôssemos dentre estes que creram, nos achegaríamos a Paulo e diríamos: quem é este a quem se refere, que venceu a morte? Com certeza, eu não posso crer em algo que eu não conheço, eu quero conhecer quem foi que ressuscitou dentre os mortos. E Paulo, com a sua característica, haveria de nos ensinar da forma como ele recebeu o Evangelho, nos passaria também com fidelidade. E teríamos então a instrução recebida de Paulo. Bom, como isso é só uma hipótese, nós temos toda a instrução recebida de Paulo, Pedro, do Senhor Jesus Cristo, de Moisés, da Bíblia Sagrada inteira, por assim dizer. Deus veio ao nosso encontro com graça e misericórdia e Ele tem nos instruído. Nós temos crido juntamente com Dionísio, Dâmaris e outros mais. Que assim então Deus nos faça crescer neste entendimento acerca do Senhor Jesus como Salvador, o Salvador, e como sendo o juiz. Como Salvador, desde o dia em que ascendeu aos céus até o dia que há de voltar. Quando voltar, voltará como o juiz, aquele a quem Deus acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Que Deus nos abençoe. Amém. Entoemos o hino 93. Somente glória, minha fé, na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não me possa fazer, é pela fé que vou viver. Em cada trânsito a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é real, abrigo traz todo temporal. Ao visitar-me a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e como salvos cantarei, louvor eterno ao meu Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Ao longo da história cristã, é comum encontrarmos várias modalidades de Cristo mais alguma coisa. Jesus e mais alguma coisa.
O ensino bíblico é muito claro. Nossa salvação depende inteiramente da obra de Cristo realizada em nosso lugar. Ele foi nosso substituto, recebeu uma morte que era nossa, para que por ele tivéssemos vida em seu nome. Deus notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Vamos ter uma oração final nesse instante. Senhor eterno, nós agradecemos, porque Tu, ó Deus, és nosso Consolador, e a Tua palavra não muda, e podemos, ó Deus, lê-la por toda a nossa vida, e sempre haveremos de encontrar momentos, ó Deus, de edificação, porque a Tua palavra se renova em nós, a Tua palavra nos santifica e nos habilita, a Tua palavra, ó Deus, nos purifica de todo o pecado, porque ao crermos, passamos a agir da forma como o Senhor espera de cada um de nós. A Tua palavra que nos reconcilia consigo mesmo. Assim, ó Deus, te suplicamos. Aplica em nós, ó Deus, dia a dia, esta graça do perdão e da salvação em Cristo, para que também nós, ó Deus, nos sintamos parte integrante do corpo de Cristo e também, ó Deus, portadores desta palavra bendita, que tem poder de salvar o pecador das trevas, transportando-o, ó Deus, para o reino de luz, que é o Teu reino, onde, ó Deus, já estamos inseridos como parte e queremos suplicar, ó Deus, a salvação daqueles que ainda não creem no Teu nome. São muitos, ó Deus, aqueles por quem temos intercedido e aguardamos, ó Deus, a Tua bênção, ó Deus, em salvá-los, em fazê-los, ó Deus, compreender que esta vida terrena, ela só tem, ó Deus, o seu significado e completude quando estamos em comunhão com o nosso Criador, que és Tu, ó Pai Santo, o Filho bendito e o Teu Espírito Santo. Assim, ó Deus, nós nos remetemos a Ti e suplicamos, abençoa o Teu povo, abençoa cada um de nós, abençoa as famílias aqui representadas, abençoa, Deus, este momento de culto e recebe este culto como um aroma suave, ó Deus, diante de Ti. Em nome de Cristo Jesus oramos e agradecemos. Amém. Amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, que as ricas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre vós e sobre vós permaneça, povo amado e querido do Senhor, aqui de todo lugar, agora e sempre. Amém.